Cara, esses dois sites são dos mais evoluídos e mais transparentes do mundo. Por exemplo, isso é muito legal para quem está ouvindo a gente e tem um pouco da negação da política. Ah, eu não voto em ninguém, eu não quero saber de ninguém, papapá, papapá. O problema é que os bons não aparecem, porque os bons são apresentados de uma forma completamente com uma máscara na frente, se fazendo de bom, mas não é bom, porque a grande mídia só mostra esses caras. Sim. E aqueles que realmente defendem interesse não são mostrados. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa ir na fonte. Qual é a fonte, cara? A fonte é no Congresso Nacional. Tem como fazer isso? Tem. Tem como saber, por exemplo, o deputado ou o senador XY lá que você votou. Qual foi o discurso que ele fez hoje? Tem. Pelo site, você vê o discurso. Você quer ver o vídeo dele falando? Tem como você ver o vídeo. Aquele projeto, cara, de legalização da maconha, aquele projeto de criminalização do movimento social que quer comparar sindicalista, cara que luta por movimento social, como terrorista e tal. Você tem como saber o posicionamento? Aborto. Oh, cara, vamos pegar um tema polêmico. O aborto. Não vou nem pegar a legalização da maconha. Vamos pegar o aborto. É bastante polêmico por parte de alguns, um discurso completamente hipócrita, na minha opinião. Então, você tem uma posição claramente que você vai votar num deputado que, assim, se ele for a favor ou contra o aborto, você ou jamais vota no cara ou é esse cara que você vota. Tá certo? Essa é a tua opinião. Só que, por exemplo, o cara pode ter um posicionamento na grande mídia, que a hora que você vê o comportamento dele dentro do Congresso, dentro da Câmara, se ele for um deputado ou uma deputada federal, e ele trabalha contra aquilo que você pensa. Então, vamos dizer, você é favorável ao aborto. E esse cara diz que é favorável, você vota nele, papapá, porque o amigo apresentou, vota nesse cara, que esse cara é legal, tal. Só que chega lá, cara, ele é um cara que faz tudo diferente daquilo que você... Ele se une a grupos, né? Porque você tem agrupamentos dentro da Câmara, que só votam contra aquilo que você pensa. Então, como é que você vai saber disso? Cara, não é no Jornal das 8, porque ali não vai mostrar. Você tem como ver a atuação do cara, porque o cara atua no plenário, o cara atua nas comissões, tem várias comissões, né, dentro do Congresso. O Congresso funciona o tempo todo com comissões. E tem audiências públicas. Então tem uma série de atividades que tudo, absolutamente tudo do parlamentar que você votou, você tem condição de saber. Infelizmente, aquelas pessoas mais despolitizadas, num momento como esse, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: eu quero saber quanto esse cara ganha, meu. Eu quero saber quanto ganha o assessor dele, meu. Eu quero saber se esse cara tá roubando, tal. Pô, isso é importante também. Não estou dizendo que não é importante. Só que é o seguinte, cara. O mais importante de tudo, cara, é você saber, porque essa coisa do quanto é o orçamento do gabinete dele e tal, é importante, não deixa de ser. Cara, o que é que ele está votando? Porque como ele está deixando a cara do país? Ele está atacando a desigualdade social, ele está se vendendo para grandes grupos que atacam, por exemplo, as questões ecológicas e faz uma lei, por exemplo, que permite desmatamento e ele vai lá e vota a favor. Então, você só vai saber disso se você entrar lá no site do Congresso Nacional, clicar. Aliás, eu até pensei em fazer vários vídeos sobre isso. Clicar no nome do João da Silva. O João da Silva, aí vem lá. O partido dele é esse, ele tem tantos assessores. Ele parou o carro lá no posto de gasolina BR, lá na quadra SQN 7. Tá? Deixa eu ver a nota fiscal desse cara. Se você quiser ver a nota fiscal do cara do posto que ele parou, que ele colocou R$250 de gasolina no carro, aparece lá a nota fiscal do cara do posto. Só a gente, eu agora... Caralho. Qualquer um faz isso. Qualquer um faz isso, tem acesso a isso. Mas então, só que tem um detalhe. É importante isso? Tem que fiscalizar sim, porque é dinheiro público. Agora, as pessoas não atentam que tão importante quanto você fiscalizar
quanto ele gasta de gasolina, porque ele não pode gastar 300 mil reais de gasolina por mês, porque aí Sim. tem alguma coisa errada. Sob esse ponto de vista, é importante. Mas assim, e o que ele defende? E os projetos que ele propõe? Porque um parlamentar, ele propõe projetos e ele relata projetos, que tem os relatores. Então, o presidente da Câmara vai lá e dá o projeto para você e fala, ó, relata esse projeto. Cara, você precisa ver o que foi que ele relatou. Você precisa ver como ele votou. Você precisa ver como é que foi o comportamento dele no plenário. Assim, eu não estou exagerando, cara. 90% do que ele faz lá não vai para essa tela aqui na grande mídia, cara. A gente não sabe nada. O que a gente sabe são narrativas que interessam a grupos que dominam a grande mídia. Por exemplo, aquilo que eu falei sobre a reforma trabalhista e sobre a reforma tributária. Vamos pegar a reforma da Previdência, perdão. Vamos pegar a reforma da Previdência. Cara, a reforma da Previdência, ela em nenhum momento colocou um cara de um lado para debater. Vamos pegar lá, eu não gosto de falar a emissora, vamos pegar a Globo News, podia ser a Record News, pode ser a CNN, qualquer uma, não quero pegar no pé de uma emissora. Mas assim, não colocou o cara que é favorável à reforma da Previdência e o cara que é contrário à reforma da Previdência. Para debater, né? Para debater. Sabe o que ela fez? Jornalistas, um entrevistando o outro, dizendo, ó, a Previdência está quebrada, cara. A Previdência está completamente quebrada. Então, quer dizer, você nem prestava atenção nos parlamentares que estavam votando nessa coisa da Previdência quebrada e dizendo, ó, as pessoas não sabem quem aprovou a reforma da Previdência. Esse monstros que eles produziram com a maior mentira do mundo, dizendo que a Previdência estava quebrada. Agora, só para abrir um parênteses. De todas as pessoas que estão aqui nesse estúdio, cara, ninguém sabe, eu tenho certeza, que houve uma CPI da Previdência. A gente sabe que tem a CPI da pandemia, né? A gente sabe que tem a CPI da fake news, que são importantíssimas e estão desvendando uma série de coisas importantes. Agora, alguém sabe que houve uma CPI da Previdência, cara? Porque é isso. Todo mundo falava, ó, a Previdência está quebrada, a Previdência está quebrada. Houve uma CPI da Previdência. Foram ouvidos técnicos, representantes do governo, representantes da Previdência e tal. Cara, a conclusão que se chegou, houve uma investigação com participação do Ministério Público do Trabalho, de entidades sérias, né, como o próprio Ministério Público do Trabalho, que é uma entidade muito séria. E aí, sabe o que aconteceu? O relatório, que é a conclusão da reforma da Previdência, o relatório foi votado e aprovado por unanimidade. E sabe qual foi a conclusão do relatório? A Previdência não está quebrada. A Previdência Social do Brasil nunca esteve quebrada. Então, para quem está duvidando, às vezes, esse cara está aqui, está falando um monte de coisa tal, me dá a fonte. Então, eu vou dar a melhor fonte. Não é o site do Zé, do Mané, sei lá de quem. Cara, a fonte é o Senado Federal. Coloca lá no Google. CPI da Previdência, Senado Federal, vai vir um relatório. Qualquer um tem acesso a esse relatório, tem 300 páginas, mas assim, basta você pegar o índice e olhar na questão que fala se a Previdência está quebrada, se a Previdência não está quebrada. A CPI, olha, isso é um escândalo, cara. A CPI chegou à conclusão Absurdo, mano. Que a Previdência não está quebrada. Isso não apareceu, cara, em nenhuma fonte da grande mídia, cara, em nenhum canal de televisão. Você acha que para não ter aparecido... Porque para não ter aparecido isso para a população pelas grandes mídias, alguém ganhou para não botar isso em pauta. Exatamente. E aí eu te falo da minha leiguice, tá, alemão? Você acha que os empresários, eles devem se falar, eles devem se conversar? Sei lá, o cara que manda no minério do Brasil, o cara que manda no bancário, metalúrgico, eles se falam. Você acha que teve como se fosse essa conspiração para que não fosse divulgado
e para que fosse realmente pautado e aprovado isso. Porque se foi feito uma CPI, foi feito para apurar isso. Senão não ia fazer. Isso que você falou, dentro do Congresso Nacional, tem um nome. Lobby. Lobby? Lobby, né? Fizeram muito lobby. Eu vou só colocar uma reflexão sobre a reforma da Previdência, para que a gente entenda, porque isso é um escândalo nesse país, assim como outras reformas que virão, por exemplo, como a reforma administrativa, como a reforma tributária. Por exemplo, a reforma da Previdência. A Previdência, você paga aquele valor por mês, né? É um sistema solidário, e os de baixo sustentam os de cima, né? Mas todo mundo se aposentava. E ficou provado na CPI, é só acessar o relatório, já dei a fonte. Google, Senado Federal, CPI da Previdência, acessa o relatório. É aberto. A quem interessa vender Previdência? A gente precisa fazer uma reflexão. Olhar os números depois da reforma da Previdência, em que o número de pessoas que acessam a aposentadoria, que chegam à aposentadoria, diminuiu, né? E tornou mais difícil. Quem ganhou com isso? Olha os números da venda de previdência privada. Então, é uma pergunta que fica no ar. Então, existiu um lobby por trás disso. Agora, isso é sujo, é crime? Não, não é um crime. Eu não estou acusando ninguém de cometer um crime. Agora, porque não tem uma lei que condene isso. Mas tinham gente interessada em vender um produto. Da mesma maneira, quando você privatiza alguma coisa, alguém quer explorar aquele setor. Você pega o setor hidrelétrico. Alguém quer explorar aquele setor que é um setor superavitário, um setor que dá lucro. Isso sem dizer todos os outros argumentos. Agora, voltando para a Previdência. Quando você não acredita que vai aposentar, por exemplo, você começou a trabalhar há 2, 3 anos, na tua cabeça você fala, eu não vou conseguir aposentar. Aí você entra num estabelecimento qualquer e fala, cara, você tem aí um título de previdência para me vender aí e tal, não sei o quê? Basta olhar o número de negócios que aumentaram nesse setor. E assim é. E assim as coisas acontecem.